Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura todos os dias, leitura da palavra e que sejamos transformados através dela. Que bom que você está aí, que bom que você está acessando, você que está participando, seja muito bem-vindo, você que é novo, seja muito bem-vindo. Aqui é a comunidade daqueles que amam ler a palavra de Deus e querem fazer essa jornada junto comigo. E nós estamos aí com esse desafio de lermos a Bíblia todos os dias. E essa Bíblia é o quê? É a Bíblia 365 dias. Você lê uma porção do Antigo, uma porção do Novo, Salmo e Provérbios, e assim somos edificados a cada momento da palavra de Deus no nosso dia a dia. Por isso o desafio é lermos todos os dias, porque todos os dias nós comemos para nos manter em pé. Saco vazio não para em pé, como diz o ditado. E é a mesma coisa com a parte espiritual. Se nós não enchermos, nos alimentarmos espiritualmente, nós não aguentamos as lutas diárias. E esse é o desafio que nós temos aí todos os dias, de estarmos aqui com a palavra de Deus, lendo todos os dias. E essa é a jornada que eu incentivo você a estar fazendo junto comigo. Hoje eu não quero deixar muito longo, os próximos vídeos eu vou deixar mais curtinho, não quero comentar tanto, porque eu gosto de falar. Então, pega a sua Bíblia, pega lá a sua 365. Não tenho. Descrição, todas as referências estão lá, para que você acompanhe junto comigo. Beleza? Bora lá! Muito bem. Estamos aí, Isaías 8:1, 9:21. Estamos nos fortalecendo no Senhor, com a palavra dele. E legal que Isaías exatamente mostra um pouquinho esse lado o livro de Isaías seria o evangelho simplificado dentro de um livro só. E é interessante que ontem a gente já viu que tem referências, elas são as referências muito fortes do Messias e da sua obra redentora. Então vamos lá, vamos continuar lendo, vamos nos fortalecer e nos encher do bom tesouro que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Pegou lá? Isaías 8:1, 9:21. Pega o teu café, pega a tua água, pega o que for, teu chá, e vamos fazer a leitura. O Senhor me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível: Marsal Has-Baz. Como testemunhas fidedignas, chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias. Então tive relações com a profetisa, ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maher-Salal Has-Baz, porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo: visto que esse povo desprezou as águas de Siloé, que correu brandamente e está se derretendo de medo diante de Rezim e dos filhos de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes, impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra, ó Emanuel. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar.
É a ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa nas duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados. Serão enlaçados e presos. Guardem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor que esconda o seu rosto da casa de Jacó, a ele guardarei. Eis-me aqui como os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. E quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançadas em densas trevas. Mas para a terra que está aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região de sombras da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentastes a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram o tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesa sobre eles, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da guerra e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. Olha só, a referência de novo. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Jerusalém. Todo o povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Por isso o Senhor suscitou contra ele o adversário de Rezim e instigou os inimigos. Do Oriente vieram os sírios, do Ocidente vieram os filisteus e devoraram Israel com a boca escancarada. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continuou estendida. Mas esse povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se alegra com os seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e todos eles falam tolices. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Porque a maldade queima como um fogo, ela devora os espinheiros e as ervas daninhas, incendeia as árvores do bosque
e essas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira de Deus dos exércitos, a terra está em chamas, e o povo é como lenha para o fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Abocanham à direita e ainda têm fome, devoram à esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Hoje foi um trecho mais curtinho aí de Isaías. Hoje tudo vai ser mais curtinho. 2 Coríntios 12, 1, 10. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Olha aqui, sair do corpo. Sabe aquela questão de sair do corpo? Aí eu tive uma visão, entrei em êxtase. Muitos falam assim, mas Paulo saiu do corpo. Ele falou assim, se foi fora do corpo, eu não sei. Deus sabe. Então se Deus ainda não afirmou, não falou nada, então como é que nós podemos afirmar? Mas, vai que. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isto para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é a que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por isso que a gente precisa ter a humildade de reconhecer as nossas limitações e realmente nós não podemos fazer nada de bom. Não temos nada que a gente possa oferecer de bom, a não ser Cristo em nós. A única coisa boa que pode sair de nós para oferecer. Então nós temos que estar debaixo dessa premissa de entregar a mensagem salvífica de Cristo. Isso Paulo entendia. Paulo, quando ele escreve essas cartas, ele entendia muito bem isso. Salmo 55, de 1 a 23. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidades e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte. Corta. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria no vendaval e da tempestade. Do vendaval. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselheiros, porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. Há destruição no meio da cidade, das suas praças não se afastam a opressão e o engano, porque não é um inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia,
quem se exaltam contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro, o meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá, ele responderá, ele que reside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem o Senhor. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança e a sua fala era mais macia que a manteiga. Porém no coração havia guerra e as suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele o sustentará. Jamais permitiria que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Ou eu, todavia, confiarei em ti. Provérbios 23, 4 a 5. Não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. É isso aí, terminamos a nossa leitura de 254. Cara, que legal ver o negócio diminuindo aqui. Cada vez indo mais para o final, cada vez mais indo para a gente completar a nossa leitura diária de 365 dias. Eu fico feliz de poder fazer isso com vocês, me traz uma alegria de realmente poder ser usado pelo Senhor para atingir aqueles poucos que se inscrevem. Ou, não sei, esse vídeo vai ficar longo, se já tiver mais gente inscrito, muito obrigado, porque isso vai ajudar bastante para que as pessoas entendam e façam parte dessa jornada de leitura da Palavra de Deus, de forma simples, objetiva, sem cera. Fala assim, ó, sincera, uma leitura sincera, que seria sem cera, sem máscara. Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Isso é importante para nós, um ser humano para ser humano. De forma humilde quero fazer isso para vocês, beleza? Dito isso, eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, comente, dê um like e façamos de tudo para que o YouTube entenda que é importante transmitir esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo para que as pessoas entendam que isso daqui é relevante e é importante para o nosso crescimento espiritual. Ok? Deus abençoe e nos vemos amanhã.